Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a etapa de análise e especificação de software. O objetivo é introduzir uma metodologia básica que permite representar os requisitos desejados para um sistema. As histórias de usuário são mais comumente usadas em metodologias ágeis de desenvolvimento, como Extreme Programming ou simplesmente XP. Elas são uma descrição concisa de uma necessidade do usuário do produto, ou seja, de um requisito, sob o ponto de vista desse usuário. São estruturadas na forma de contar uma história acerca de como alguém irá utilizar o produto, o sistema, para alcançar um determinado objetivo. Ou seja, a história de usuário foca na experiência do usuário, no que a pessoa que usa o produto deseja poder fazer. Requisitos geralmente são associados a funcionalidades. Por isso, histórias de usuários não são sinônimos de requisitos, mas nós podemos gerar requisitos a partir de histórias de usuário. De maneira geral, um determinado objetivo pode ser representado em diferentes histórias de usuário, assim como também podemos ter objetivos diferentes que serão alcançados por uma mesma história de usuário. Todas as histórias de usuário vão ter associadas a elas o que chamamos de critérios de aceitação, que serão detalhados mais à frente. A geração de histórias de usuário envolve 3 atividades básicas: a escrita do cartão que descreve a história, uma etapa de conversação para resolver dúvidas que tenham ficado e, finalmente, durante a confirmação, são definidos os critérios que serão usados para verificar durante o desenvolvimento se aquela história de usuário pode ser concluída. A escrita do cartão de uma história de usuário se baseia em 3 elementos principais: who ou quem, que representa os diferentes papéis dos usuários de software, um visitante, o cliente, um administrador, o what ou o que define a funcionalidade que está sendo desenvolvida, e o why ou porquê, que nos ajuda a determinar o contexto e o real valor daquela funcionalidade. Aqui temos um exemplo de uma possível história de usuário. Como um cliente da operadora de saúde, eu quero procurar um médico pelo nome para poder obter o endereço do seu escritório. É possível ver que os 3 elementos estão bem claros aqui. Quem? Cliente de operadora de saúde. O que? Procurar um médico pelo nome. Por quê? Para obter o endereço do consultório. A etapa de conversação visa garantir que todos possuem a mesma visão do problema. Por isso, escrever efetivamente em um cartão as histórias de usuário é tão importante, pois elas mostram de maneira explícita o que foi entendido e o que é esperado ao final. Havendo a necessidade, a história de usuário pode ser modificada até que todos estejam alinhados quanto ao entendimento daquele problema. Já os critérios de aceitação surgem de perguntas que a equipe faz no momento em que a user story está sendo descrita. O objetivo é obter mais detalhes do que deve ser implementado. Os critérios de aceitação possuem informações adicionais que não foram inseridas na própria user story para não poluir o corpo do texto principal. Um dos principais objetivos é confirmar o mínimo necessário para que a funcionalidade seja considerada útil pelo cliente e também evitar que se gaste tempo de desenvolvimento
com características desnecessárias. É recomendado que sejam propostos de 3 a 5 critérios de aceitação por história. Os critérios de aceitação permitem ao time de desenvolvimento já ter uma visão inicial do que é efetivamente esperado ao final. Além disso, eles são usados para guiar a equipe durante o desenvolvimento, definindo os limites do que deve ser feito e o momento em que a implementação deve ser dada como completa. Finalmente, sabendo o objetivo que deve ser alcançado ao final, é possível criar testes automatizados mais facilmente. Geralmente, os critérios de aceitação incluem itens associados a características funcionais e não funcionais, questões relativas a desempenho e usabilidade, tratamento de erros e também qual o impacto dessa funcionalidade para outras funcionalidades no sistema. Vejamos um exemplo. Como um operador de marcação de consulta, eu gostaria de visualizar a agenda de consultas dos médicos para saber quais horários estão disponíveis para novas marcações. Você consegue pensar em possíveis critérios de aceitação? Como critérios de aceitação, poderíamos ter diferentes formas de visualizar a agenda, a visualização da agenda em diferentes períodos e a forma como uma consulta que foi agendada é exibida para esse usuário específico. Vejamos outros exemplos. Pause o vídeo e tente escrever possíveis critérios de aceitação para esses casos. Para o primeiro caso, poderíamos pensar em formas como o saldo, o pagamento devido e a data de vencimento são exibidos para o usuário, no caso, o titular do cartão. Também podemos pensar em cenários negativos. Por exemplo, se o sistema não estiver respondendo, deve ser exibida uma mensagem de erro. Já no segundo caso, o professor deseja ver a pontuação de diferentes avaliações de um determinado aluno. Ele também gostaria de ter a opção de realizar diferentes coisas, como imprimir, salvar, compartilhar. Entretanto, é possível observar que esse último critério de aceitação pode acabar sendo muito complexo e demandando muito tempo de desenvolvimento. Por isso, uma sugestão seria possivelmente quebrá-lo em uma ou mais novas histórias de usuário. A construção dos cartões com as histórias de usuário é somente o início de todo o ciclo de desenvolvimento. Com o avanço da implementação, provavelmente novas histórias serão identificadas ou terão que ser modificadas. Deixo aqui uma referência caso você queira ler um pouco mais sobre histórias de usuário. Finalmente, apresento aqui alguns cenários para que você possa praticar a escrita de histórias de usuário. Considerei alguns sistemas bem conhecidos por todos e listei basicamente um objetivo inicial que poderia ser usado. Você deve pensar em diferentes papéis dos usuários e em qual valor esse objetivo poderia ter para cada um desses usuários. Ao final, defina possíveis critérios de aceitação para as histórias.